E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Arthur Pontes e bem-vindo ao meu canal Influente. Hoje nós iremos falar sobre a utilização de preposições relacionados a tempo, que é uma dúvida que muitas pessoas têm quando iniciam no inglês. Inicialmente, a gente precisa entender que no inglês, diferentemente do português, a maioria dos verbos, eles não pedem preposição. Um dos poucos verbos que não sempre, mas 99% dos casos, pedem preposição, são verbos relacionados a movimento, como os verbos to travel, to go, to move, e assim sucessivamente. Nesses casos, eu 99% das vezes, eu tenho que utilizar a preposição to depois desses verbos. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. I will travel to São Paulo. Eu irei viajar para São Paulo. Já a grande maioria dos outros verbos, pessoal, que não se incluem nesse grupo de verbos que têm a ideia de movimento, a gente não utiliza a preposição. E como é que são utilizadas preposições, então, relacionados a tempo? Aqui, pessoal, vale lembrar que essas preposições elas estão conectadas a todas aquelas palavras que te dão uma ideia de tempo, como por exemplo 6 p.m., né, 6 da noite, Monday, né, que seria segunda-feira, 1999, 1999. Então todas essas palavras que geralmente te dão a ideia de tempo. E essas palavras, em geral, elas vão estar o quê? No final da frase. Não sei se vocês se lembram, mas a gente já comentou sobre aquela estruturazinha que eu gosto de falar para vocês utilizarem, que é sempre o sujeito, depois o verbo, o objeto, e aí a gente tem essas palavras relacionadas a tempo. Mas vamos ver como é que utiliza as principais preposições quando a gente estiver falando sobre essas ideias de tempo e datas, que são as preposições in, on e at. O at, pessoal, eu sempre vou utilizar antes de palavras que te dão aquela ideia de tempo do relógio. Como, por exemplo, I wake up at 6 a.m. Eu acordo às 6 da manhã. Já o on, a gente vai utilizar ele em duas situações. Inicialmente, a gente pode utilizar ele quando a gente estiver falando sobre dias da semana, por exemplo, utilizando Monday, Friday, Tuesday, né? E assim sucessivamente, como por exemplo, I play soccer on Mondays. Então, eu jogo futebol nas segundas-feiras. A outra situação onde você vai utilizar o on é toda aquela situação onde você tem uma data específica. O que seria uma data específica? É a data que tem um dia. Como, por exemplo, I was born on December 23rd. Então, eu nasci em 23 de dezembro. Isso aqui é uma data específica. Por quê? Porque a gente tem o dia. Tranquilo até aqui? E como é que a gente vai utilizar o in? O in, pessoal, vai ser utilizado quando a gente estiver falando de tempos e datas, naquelas datas que são vagas. Quando você tem, por exemplo, só o ano, ou mês, ou quando você tem ambos.
Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. I was born in December 1987. Eu nasci em dezembro de 1987. Faz sentido isso? Como aqui eu não tenho o dia, eu uso a preposição in e não a preposição on. No próximo vídeo, pessoal, dessa categoria de vídeos de gramática que a gente já está fazendo há um tempinho, eu vou explicar para vocês como utilizar preposições relacionadas à ideia de local. E aí o leque de preposições que a gente pode utilizar é muito maior. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Caso você tenha interesse nesse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, dá o seu joia e até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.